O desejado de todas as nações. Capítulo 52. O divino pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez, Jesus achou acesso ao espírito dos ouvintes mediante as cenas a eles familiares. Comparar a influência do espírito à água pura e refrigerante. Representara-se como a luz, fonte de vida e alegria para a natureza e o homem. Agora, num belo quadro pastoral, apresenta suas relações com os que nele creem. Cena alguma era mais familiar aos ouvintes do que esta, e as palavras de Cristo ligaram-na para sempre a ele. Nunca poderiam os discípulos contemplar os pastores cuidando dos rebanhos sem recordar a lição do Salvador. Veriam Cristo em cada fiel pastor. Ver-se-iam a si mesmos em cada rebanho desajudado e dependente. Disse: aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é a porta do redil de Deus. Por essa porta acharam entrada todos os seus filhos desde os mais antigos tempos. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Cristo é tanto a porta como o pastor. É mediante seu próprio sacrifício que se torna pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Ao conduzir o pastor seu rebanho pedregosas colinas acima, através de florestas e barrancos abruptos, a relvosos recantos à margem da corrente, ao vigiá-lo sobre as montanhas através da noite silenciosa, protegendo-o contra os ladrões, cuidando ternamente da enferma e da fraca, sua vida se chega a identificar com a das ovelhas. Um forte e terno apego o liga aos objetos de seu cuidado. Por grande que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha. Cada uma tem seu nome e a ele atende ao chamado do pastor. Como o pastor terrestre conhece as ovelhas, assim o divino pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Assevera Jesus: chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome. Sabe até a casa em que moramos, o nome de cada um dos moradores. Tem por vezes dado instruções a seus servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. As penas de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Veio para atrair a si todos os homens. Ordena-lhes: segue-me, e seu espírito lhes comove a alma, atraindo-os para ele. Muitos recusam ser atraídos. Jesus sabe quem são.
sabe igualmente quais os que lhe escutam de boa vontade ao chamado e estão prontos a colocar-se sob seu pastoral cuidado. Diz ele: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cuida de cada uma como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, e essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouvem-lhe a voz e seguem-no. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas do Salvador. A vereda pode ser íngreme e acidentada, mas Jesus por ela passou. Seus pés calcaram os cruéis espinhos, a fim de tornar mais fácil o trilho para nós. Todo o fardo que somos chamados a suportar, levou-o ele próprio. Conquanto agora tem ascendido à presença de Deus e compartilhe o trono do universo, Jesus não perdeu nada de sua compassiva natureza. O mesmo coração terno, pleno de simpatia, encontra-se hoje aberto a todas as misérias da humanidade. A traspassada mão estende-se agora para abençoar ainda mais abundantemente os seus que estão no mundo. E nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa a seus olhos do que todo o mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única alma fosse salva no seu reino. Jamais abandonará uma pessoa por quem morreu. A menos que seus seguidores o queiram deixar, ele os há de segurar firmemente. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo: Não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. E ele diz: Conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Que declaração esta! É ele o Filho unigênito, aquele que se acha no seio do Pai, aquele que Deus declarou ser o varão que é o meu companheiro, e apresenta a união entre ele e o eterno Deus como figura da que existe entre ele e seus filhos na terra. Porque somos o dom de seu Pai e o galardão de sua obra, Jesus nos ama. Ama-nos como filhos seus. Ouvinte, ele te ama. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Portanto, confia.